Tratamento da dor e desenvolvimento profissional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Faixa Preta, um projeto onde eu convido alunos e alunas da formação BiExpert e da mentoria Expert para falar sobre dor crônica e desenvolvimento profissional. Esses alunos aqui colocam as suas impressões da formação e colocam também como que o raciocínio clínico foi apurado depois das nossas formações, né? Então hoje a gente está com uma fisioterapeuta muito especial, uma convidada, que eu já vou aceitar aqui e a gente já começa a conversar, tá bom? Rapidinho. Bebida misteriosa, de sempre. Grande Catarine, seja muito bem-vinda. Grande Micaele, você me escuta bem? Escuto, joia. Isso aí, o áudio tá ok, então a gente já vai começar. Primeiro introduzir vocês aí, pessoal. Que aqui no podcast Faixa Preta a gente tenta convidar alunos que já tiveram algum tipo de resultado, seja ou em faturamento, ou seja no raciocínio clínico, dentro dos nossos programas educacionais, formações LBP, Spine, BiExpert e mentoria. E hoje a convidada do dia é a doutora Micaele. Doutora Micaele vai se apresentar aí, já respondendo aí quem é você, como foi sua jornada até aqui e por que você decidiu se especializar em dor crônica, tá bom? Certo. Sou Micaele Fernandes. Deixa eu tirar aqui que apareceu. Vai lá. Certo. Sou Micaele Fernandes, sou formada aí há 2 anos, em dezembro dá 2 anos de formada. Então eu comecei fazendo, me formei, já fui direto para pós-graduação de ortopedia. E depois eu fui começando a fazer os cursos, né? Até chegar no seu, que é o mais completo, e foi a virada de chave. Então, assim, eu moro em Herculândia, interior de São Paulo, e trabalho numa clínica na cidade vizinha. Então, atendo a domicílio aqui na minha cidade e atendo na clínica nessa cidade vizinha. Por que que a fisioterapia me escolheu? Não teve um motivo específico, né? Como eu falo. Então, eu falo que foi a fisioterapia que me escolheu e não eu que escolhi a fisioterapia. Porque, assim, eu pensava em nutricionista, só que não era aquilo. Então, aí, a minha mãe falou, eu vou orar para Deus mostrar o que vai ser para você. Então, ela orou, Deus mostrou e eu me encontrei. Fui conhecer a faculdade, gostei, segui, já gostava ali da área de ortopedia. No 4º ano da faculdade, amava caso clínico, amava ortopedia. E aí foi surgindo por mim mesmo aquela vontade, né, de tratar a dor. Então, nessa área especificamente. Então, trabalhava muito com terapia manual. No começo, fiz a pós-graduação e trabalhava só com liberação miofascial, quiropraxia e exercícios aleatórios, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Então, assim, exercícios em todas as direções, flexão, extensão, e aí, quando vinha aqueles casos complexos, né? Muitas das vezes que nem tinha preferência direcional, aí a gente não sabia resolver. Então, você já deu um panorama aí das 3 primeiras perguntas, aparentemente aí, Micaele. Obrigado aí pelas colocações. É isso que a gente vê na maioria dos fisioterapeutas, né? Eu também fui assim, né? Durante a saída da graduação, eu era bastante tecnicista, utilizava essas ferramentas que você citou aí, até ficar insatisfeito, né? Eu até ganhava alguma grana, né? Naquela época, 5.000 reais para mim era o mundo de dinheiro e eu conseguia ganhar isso e eu estava na minha zona de conforto. Só que chegava alguns casos que eu brincava que, caramba, que caso cabeludo, o que é que tá faltando? E eu ficava naquele sentimento de que eu estava errando em alguma coisa, né? Você falou aí muito sobre a trajetória aí na questão de você ter feito alguns cursos antes do meu, e aí eu quero que você, antes de entrar no meu, assim, qual foi a tomada de decisão, qual foi a virada de chave, o que é que você viu que te fez apertar o botão de compra? Qual foi o motivo para você entrar no Expert, primeiramente? De não saber manejar, tratar, avaliar casos crônicos de difícil manejo, né? Então, por você estar fazendo exercícios
pacientes que não têm uma preferência direcional, né? Então, esses pacientes crônicos de difícil manejo, que você via que não tinham uma preferência direcional. E também aqueles pacientes de extremidades, dor no joelho, no quadril, que não tinha relação com a coluna. Então, eu tinha que abordar e tratar as extremidades, e aí eu não sabia como abordar as extremidades. Então, aí eu não conseguia dar um resultado para esse paciente, porque a dor não vinha da coluna, não tinha causa na coluna. Então, É, esse foi o motivo pelo qual eu entrei no BeExpert. maravilha, e isso aí ficou bem claro aí para mim, para as pessoas que estão assistindo também. Mas um ponto que eu quero saber a mais do que isso é porque o que é que disse para você que era isso que você ia encontrar lá dentro? Porque às vezes o fisioterapeuta compra na sorte. Aí esse cara fala de dor crônica. Será que tem um módulo de ATM lá dentro? Não sei, mas eu vou comprar para ver. O que é que você viu antes de entrar que te deu essa certeza que você ia gerenciar melhor os casos crônicos sem preferência direcional e os problemas onde a extremidade se dava isoladamente? O que é que você tinha visto antes? Isso que a gente quer entender. Sim, eu fui te seguir, né? Fui te seguindo você no Instagram, fui consumindo os conteúdos e eu vi que aquele curso era um curso completo, que abordava tudo e não só coluna. E também conversando com o Kellerman, né? Que a gente conversava bastante e ele ia me falando. E muitas das vezes eu comentava com ele, esse caso aqui, tá? E às vezes era SDC, era uma fibromialgia verdadeira, um inconclusivo, e aí eu não sabia resolver. Aí ele falou, Mica, você precisa entrar para o curso do Caio, que é um curso muito completo. E aí foi surgindo a necessidade, então foi vindo pacientes complexo cada vez mais, que não era bloqueio de movimento, e aí eu mesmo vi essa necessidade que eu estava precisando, porque eu não estava conseguindo resolver o caso desse paciente. Mas foi ali conversando com o Kelmer e ele falando para mim, e eu assistindo os conteúdos e foi indo. E foi surgindo a necessidade. Eu falo sempre que não basta a gente listar o conteúdo do curso ali. A gente precisa perguntar a alguém que já está lá dentro sobre uma expectativa específica, né? Eu lembro que um aluno entrou na formação BeExpert querendo aprender o manejo crônico de disfunções de ATM. E meio que a disfunção de ATM dentro do BeExpert é uma aula só, que acho que tem 18 minutos, uma aula rápida e caceteira. E aí ele assistiu a aula e foi atender o paciente e falou: Meu Deus, a boca da paciente abriu, eu nunca tinha ouvido falar disso. Então a gente tem que perguntar para as outras pessoas que já estão dentro para ver se essa lacuna, que no seu caso estava faltando suprir, é realmente é atendida lá dentro. Então isso aí tem que ficar muito claro para vocês. Agora, em relação à prática clínica, Micaele, você consegue dizer sobre alguma história de pacientes que você atendia antes, sem o raciocínio da formação, e como que ficou depois? Como que era antes, detalhadamente, como que ficou depois? Sim, tanto paciente de classificação SDC, inconclusivo ou de extremidades que eu não sabia resolver. Então, em ter um olhar mais amplo, em ter um conhecimento mais amplo para saber abordar esses pacientes, né? Sabendo classificar, você sabe dar o prognóstico do paciente. Então, só através da classificação, das características que essas classificações traz, né? Que a gente vai conseguir dar um prognóstico. Então, você conseguindo dar um prognóstico, você consegue falar para o paciente esse tempo de tratamento dele e aí você consegue dar um resultado, porque você consegue ser mais assertivo no tratamento, você não tem insegurança. Então a insegurança né, acabou. Por quê? Você não tem medo mais, você sabe o que você está fazendo. Você avalia, você classifica, você já sabe o prognóstico e você já sabe o tempo de tratamento. Então, é 6 meses, é 6 meses. Depois a gente não precisa ficar alinhando expectativa. Então, você já dá um tempo de tratamento que você sabe que vai exigir tempo, porque às vezes o paciente chega com várias queixas, não é uma queixa só. Então, você já dá um tempo maior para você conseguir estudar e, né, e ir dando resultado para esse paciente.
Show. Mas o que Eu entendi bem como que você faz agora. Mas eu queria saber, antes, quando tinha essa insegurança e esse medo, como era a sua abordagem com um caso que você nem sabia que se era SDC inconclusivo? O que é que você fazia do ponto de vista técnico com esses pacientes? Só para eu entender como era o antes. era totalmente diferente, porque o meu raciocínio era só BM, era só buscar desarranjo, bloqueio de movimento. E aí, quando você colocava um movimento específico e o paciente não tinha preferência direcional, não sabia resolver. Então, aconteceu muito isso comigo. Peguei uma paciente inconclusiva ali de torácica, que não teve nenhum movimento que melhorava, SDC. Então, isso que mudou. O meu olhar antes era só bloqueio de movimento, buscar movimento ali, né? Caçador de movimento. O paciente não tem o movimento, de preferência. E aí, como que faz? Né? E aí, o que fez muita diferença para mim também foi a sistematização desses pacientes. Né? Eu peguei um paciente com estenose e é um tempo de tratamento maior, que não é um BM, não é um AU, é um processo, é demorado. Então, aí você tem toda a sistematização do tratamento, tanto de estenose, de radiculopatia, de SDC. Então, isso para mim foi muito bom. Essa foi a diferença. Maravilha. Só para parafrasear aí para vocês que estão assistindo agora ou na reprise, pessoal, quando a Micaele fala sobre SDC inconclusivo, sobre BM, a gente está falando de classificações específicas de uma corrente da fisioterapia chamada estratificação de subgrupos, que tem várias técnicas no mercado, né? Tem o TBC, tem o MDT, tem o CFT, tem mais de 20 subgrupos, né? Mas a gente tem o da Shirley Sarman, mas a gente trabalha com os principais, os quatro principais, basicamente, que tem mais consolidação nas pesquisas científicas. E também quando ela fala sobre sistematização, é basicamente te dizer o que você vai fazer num caso desse, por exemplo, uma estenose que você vai acompanhar por um ano, no mínimo 6 meses a um ano, você saber o que você vai fazer na semana um, na semana 2, na semana 3, na semana 4. Se o paciente tiver um escape de dor, o que você vai fazer, o que você vai falar, como vai ser a comunicação. Essa parte da sistematização já é um processo mais avançado que o BeExpert. É lá dentro da mentoria que a gente destrincha. No BeExpert você aprende o que você vai fazer, mas não de uma forma tão sistematizada como a gente faz na mentoria. Na mentoria a gente aprofunda muito isso. Agora eu queria saber um tópico, Micaele, sobre os desafios. De antemão, eu já quero te parabenizar, porque você e o Matheus foram os únicos dos 408 alunos que a gente tem dentro da plataforma que realmente terminaram os desafios, né? Então, assim, parabéns de sobra aí para você e para ele. E a grande maioria esmagadora, 50% e parou. Fez um e dois e parou no três porque tinham as lives. E aí eu quero saber, quando você entrou, como que você encarou, né, o processo do primeiro desafio? Você travou em algum período? Você parou em algum período? O que que te fez desbloquear? Fala um pouquinho desse cenário aí. Assim, 100%, 100%, eu não consegui cumprir em relação assim, eu faço uma live semanal, né? O certo é 3 lives semanal, só Dentro da faço uma. mentoria são três, no BeExpert é uma só. Isso, então Vá. do BX se for bem feito. E também aquela das técnicas de você fazer no paciente foi uma que eu falhei. As outras eu fiz tudo e estou fazendo uma live na semana. O que me bloqueava eram as lives, por medo, assim, de travar, de dar um branco, mas eu encarei o medo. Eu fui enfrentadora, Isso né? aí. É, porque até gera ansiedade, né? Que a gente vê como é, algo ameaçador, né? Alguém entra, pode perguntar, mas assim, eu encarei esse medo. E aí eu entro lá, falo um tema sobre, e para mim tá sendo super de boa. Você vai fazendo e vai melhorando, vai perdendo medo. Aí o pessoal já começa a interagir, já começa a fazer pergunta, já começa a estar mais presente ali na live. Então, assim,
mostra mais autoridade, né? Então, para mim foi muito bom eu aprender a enfrentar esse medo que eu achava que não era possível. Já aconteceu, Micaela, de um paciente chegar para você e falar sobre algum vídeo que você viu na rede social, ou alguém te abordar na rua falando que assistiu sua live ou que viu vídeo sobre determinado tema? Já aconteceu? Se aconteceu, como é que foi para você isso aí? Já acontece bastante, né? A maioria dos meus pacientes vem através do Instagram, a grande maioria. Então, ele sempre fala, eu te conheci através do Instagram, eu vi seu vídeo, eu vi aquele seu vídeo da diferença fisioterapia especializada ou Pilates, RPG ou Pilates, e essa paciente, ela estava fazendo Pilates e era paciente da estenose verdadeira, e ela estava fazendo Pilates e não estava surgindo resultado, e piorando, e piorando, e piorando. Ela viu esse vídeo meu, ficou insegura, porque para ela já tinha tentado de tudo. E aí eu fui conversando com ela assistindo o conteúdo, eu falando para ela, olha, eu acredito que você não tentou de tudo, você tentou o que não funciona. Aí ela agendou, foi, mas foi por causa desse vídeo. E a grande maioria dos meus pacientes, sim, é através do Instagram. Maravilha. Eu falo porque assim, muitas vezes até eu até comigo nas gravações acaba a minha criatividade. Acaba e tipo, e aí, eu vou gravar sobre o que hoje? Eu não tenho mais o que falar, eu vou falar disso de novo e de novo e de novo. E aí é engraçado falar sobre os desafios, não só com os mentorados, como os alunos do BeExpert também, é que toda vez que a gente tem uma ideia, a gente abre o notepad do celular e anota. Por exemplo, eu tenho uma lista de conteúdo aqui que eu estou olhando para ela aqui dentro no computador. E o conteúdo que eu vou gravar amanhã no consultório é porque a minha coluna trava. E a analogia que eu vou usar para contar o storytelling, que é uma forma de contar aquilo, é o modelo de óleo na fechadura de porta, para explicar a rigidez, o que a gente chama de stiffness, né? Então, basicamente, eu vou gravar esse vídeo amanhã, deve ser soltado, devo soltar até sexta-feira, e eu vou ensinar essa analogia para o paciente entender quando a coluna está começando a ter problema. Então, lá dentro, você encontra uma lista com diversos temas para você fazer nos primeiros 30 dias, no segundo mês, né, nos segundos 30 dias, né, de 30 a 60 dias, e você vai ter uma outra lista de 60 a 120 dias, durando 4 meses, o ciclo do BeExpert. E aí tem mais um desafio quando você sobe lá dentro da mentoria. Tem uma lista com 50 temas. Então, como foi ver tudo aquilo ali para você? Facilitou, te gerou ansiedade? Deu para você modelar bem? Como é que foi na hora que você viu tudo aquilo? Eu acredito que foi tranquilo porque você já tem um roteiro a ser seguido, né? Você não precisa ficar pensando o que que eu vou gravar. Acabou a criatividade. Não, você já tem todo um roteiro ali que você segue, são vários roteiros, e aí acabou, você retorna, ou você mesmo cria os seus temas, né? Deixa um papel ali na mesa e vai surgindo as dúvidas dos pacientes. Aí um paciente perguntou isso, uma dúvida ali, outra aqui, você já fala, eu vou gravar sobre isso para o paciente. Então, assim, você não é infinito, não acaba, né? Termina e começa. Isso aí. Muito bom. Maravilha. Vamos lá, vamos para a próxima. Micaele, tem filho ou não? Não. Beleza. Mesmo sem ser mãe ainda, como que tem sido a organização que você tem tido para lidar com as demandas do dia a dia, no aspecto de vida mesmo fora da profissão, né? Você tem uma rotina onde você atende com determinada frequência os pacientes. Eu vejo suas histórias que você sempre vai fazer caminhada com seu cachorrinho. Determinado dia você está sempre na igreja, outra você posta com seu namorado e tal. Quando você entrou no BeExpert, como é que foi para você se organizar, para lidar com tudo isso e ainda estudar? O que você fez para poder fazer isso? É tudo uma disciplina de você saber dividir tudo, né? Dividir as coisas. Então, assim, eu aumentando o meu preço, diminuiu a demanda de paciente, faturando mais e atendendo menos, então tem mais tempo para fazer. Antes trabalhava mais,
não ia ter tanto tempo. Então, você trabalhando menos, você consegue separar tudo isso. Conteúdo, atender paciente, estudar. Ainda não sou mãe, não sou casada, então por isso que eu não tenho tanta essa dificuldade. Mas vou casar agora, então Aí, assim, vai mudar um pouco. parabéns. Vai mudar, porque aí a rotina muda, aí você tem compromisso com casa, você tem compromisso com o marido. Agora minha mãe faz tudo, então não é tão difícil, porque tem tudo Hum, feito. Agora, quando casar, aí vai ficar mais difícil. vai apertar. Isso É, aí, tudo é uma questão de organização, né? Maravilha. sim. Em relação a resultado propriamente dito, Micaele, você já falou aí em 50%, né? Mas o que é que você pode destrinchar para a gente, ou em número ou em porcentagem, em relação ao seu aspecto financeiro depois da formação Expert da mentoria? O que é que você pode falar para a gente? Certo. O que mudou para mim foi vender por tempo de tratamento. Eu vendia poucas sessões. Eu vendia um plano de tratamento, mas era assim, um plano de tratamento de 5 sessões, de 4, de 6, não mais que 6. E agora eu vendo por tempo de tratamento maior. Então, vendendo por tempo de tratamento, você sabendo dar o prognóstico e vendendo o tempo de tratamento, fez com que meu faturamento aumentasse, né? Aumentasse trabalhando menos. E aí meu faturamento aumentou aí 50%, mas trabalhando menos. Ótimo. Então, o que fez de diferente para mim foi aumentar o meu valor, vender por tempo de tratamento, trabalhando menos. Maravilha. Com tudo isso que você falou, Micaele, ainda assim você tomou a decisão de subir para a mentoria. O que é que você viu dentro do curso que te fez ter um insight, pô, preciso fazer o upgrade para a mentoria? E quando você entrou para a mentoria, o que é que você tem percebido de diferente do programa Be Expert? Por que que eu falo isso? Porque ainda existem alunos que acreditam que é a mesma coisa. Então, fala aí qual é a sua percepção disso aí. Uhum. Certo. O que me fez subir para a mentoria foi a necessidade de eu ver algo mais. Precisava de algo mais. Por exemplo, tratar SDC inconclusivo, a sistematização do tratamento, o tracking, enfim. O Be Expert é um curso completo que vai ajudar, sim, a tratar pacientes crônicos, sim. Porém, na mentoria tem muito mais que isso. Então, você vê a necessidade de algo mais pela sistematização do tratamento desses pacientes. Então, quanto mais vem pacientes mais complicada, a necessidade é mais ainda. Então, esse foi o motivo pelo qual eu subi para a mentoria. Você tinha feito Maravilha. outra pergunta? Sobre o que você tinha visto de diferente, mas respondeu bem aí, tá ótimo. Uma outra pergunta que eu teria ainda para alguns fisioterapeutas que falam assim, pô, Caio, mas eu queria ir direto para a mentoria. Qual é a sua visão? Se você tivesse na mentoria hoje sem o BeExpert, você ia entender bem, você ia acompanhar bem? Como é que você ia se sentir lá dentro? Não, não tem como, porque a mentoria é algo mais avançado. Sem o Be Expert, sem o conhecimento do curso, você não consegue seguir a mentoria. Até hoje a gente precisa voltar lá para o Be Expert para ver alguma coisa, porque a gente vê, e às vezes a gente nem lembra daquilo ali. Aí você revê de novo e fala, nossa, parece que eu nem assisti essa aula. Então, não tem como, porque o Be Expert vai ensinar você a avaliar, a forma de avaliar, passo a passo, todas as articulações. Já a mentoria é algo mais. É atendimento ao vivo, então não tem como, de forma alguma. Você precisa do básico primeiro, para depois você ir para o mais avançado. Não tem como já ir logo para o mais avançado. Entendi. Maravilha. Micaele, em relação às sessões clínicas e às hot seats, qual foi a sua impressão quando você deu de cara com o primeiro encontro? O que é que você percebeu e em que isso ajudou você na prática clínica? Olha, eu acho
é uma virada de hot cyst, enfim, porque você vê ali atendendo ao vivo é outra coisa, não é a mesma coisa de você ver o gravado. Então você tá ali mais conectado, você vê a forma que você atende e a hot cyst, por exemplo, a gente pode discutir casos, né? Não está conseguindo resolver casos ali de pacientes que não está evoluindo, você vai lá, discute, fala, e aí você vai conseguindo evoluir. Você vai lá, você tira sua dúvida, dá uma aliviada, porque às vezes tem autocobrança também. Então, é muito bom. Show de bola. Antes das considerações finais, Micaela, eu quero fazer meio que um bate-pronto com você. Perguntas super simples, 4 perguntinhas simples, e você responde o que vier na sua cabeça, beleza? Isso aí eu inventei agora, tá? Então, primeiro, aula favorita. Qual sua aula favorita? Não, nossa, é difícil, hein? É Só difícil pode escolher. uma. Só pode uma. Nossa, olha. Se for assim, o básico do básico que você precisa para iniciar tudo seria a estratificação de pacientes para você saber classificar. Mas aí Maravilha. tem a sessão clínica, É só a uma. Estratificar. sistematização, Ó, não dá nem para a mais escolher. assistida é essa de estratificação e a segunda mais assistida é de radicolopatia. Todas estão dentro do BXpert, tá? A gente nem Isso. tá falando de coisa da mentoria. Muito bom. Próxima. Se você tivesse um superpoder, qual problema do mundo você resolveria? É como assim? Não Se entendi a pergunta. você tivesse um superpoder, qual problema do mundo você resolveria? Se eu tivesse um super Exato. poder, Tipo mágica. Você pode fazer isso aqui e resolver um problema do mundo. Qual você escolheria? aí você fala do Do paciente. mundo, do mundo inteiro, da vida. É difícil essa pergunta. Só pode um. Pensa aí. Pergunta de novo. Se você tivesse um superpoder, qual problema do mundo você resolveria? Mas você quer saber voltado ao curso, assim, Não, ou de tudo? vida, da vida inteira. Tipo, violência, fome, política, Ah, tá. enfim. Agora entendi. Certo, é tirar a falta de amor das pessoas. Falta de amor. Massa. Onde você quer que a fisioterapia te leve? No alto patamar, né? Show de bola. Qual o seu maior sonho? Ter a minha própria clínica. Show de bola. Maravilha. Considerações finais, Micaele. Pessoal que está assistindo, pessoal que está vendo a reprise aí, em novembro estamos na Black Friday, estamos tendo aí de 30 a 45% de desconto nos dois programas. O que é que você falaria para a pessoa que está lá na página hesitando em apertar o botão de compra? Tome a sua decisão logo, porque a cada ano que passa aumenta, e foi o que aconteceu comigo, né? E chega uma hora que tem que comprar, porque você vai ver a necessidade, ou você compra, e para você conseguir tratar pacientes complexos de que você não está conseguindo dar resultado, para você aumentar o seu faturamento, ou você fica mais do mesmo, sem conseguir tratar, avaliar, dar resultado para esses pacientes e tem que ficar ali só tratando BM, que chega um momento que nem chega mais, porque hoje para mim é raridade chegar um BM. Então, tome a decisão logo, porque você pode estar deixando dinheiro na mesa aí de não tomar essa decisão. Exatamente. Maravilha. Pô, Micaele, obrigado aí pela sua disponibilidade, pelas respostas, pela sinceridade aí, falando sobre o programa. Ajuda demais a gente a captar novos alunos. E eu espero que você continue nessa toada, né? Independente do que aconteça, continue firme lá,
com a consistência que você tem tido nas redes sociais, porque é daqui para cima, né? Pequenos insights que podem mudar completamente a prática clínica, beleza? Então, brigadão e quinta tamo junto de novo em mais um encontro. Boa Valeu, noite. Tchau, tchau. um abraço.